Estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida, em que eu e Marcos Rezende conversamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, esse grande personagem que marcou a vida de tantas pessoas desde o século XX e agora também no século XXI. São ensinamentos que continuam muito vívidos, mesmo após várias décadas passadas da sua morte. Mas o tema de hoje é um tema instigante. O título é o seguinte: haverá um caminho para a verdade? E será que nós podemos encontrar uma orientação para a nossa vida, encontrar a verdade sem seguir qualquer instrutor, sem seguir qualquer dogma, sem seguir qualquer religião, sem seguir qualquer texto sagrado? Isso eu acho que é um desafio muito grande, né? Porque nós sempre entendemos que nós poderíamos chegar até essa verdade através dos ensinamentos das grandes religiões, dos grandes instrutores espirituais, muitas vezes através de gurus. E quando o Krishnamurti chega dizendo que a verdade é uma terra sem caminhos, isso nos leva a uma investigação. Poxa, mas como é que nós vamos, então, nos encontrar? Como é que nós vamos descobrir aquilo que é talvez o mais essencial nas nossas vidas? E eu queria, então, ler para vocês alguns trechos desse discurso famoso que ele deu quando dissolveu a Ordem da Estrela. E ele afirmava: a verdade é uma terra sem caminhos, e vocês não podem alcançá-la por nenhum caminho, qualquer que seja, por nenhuma religião, por nenhuma seita. Este é o meu ponto de vista, e eu confirmo absoluta e incondicionalmente. A verdade, sendo ilimitada, incondicionada, inacessível por qualquer caminho que seja, não pode ser organizada, nem pode qualquer organização ser constituída para conduzir ou coagir as pessoas para qualquer senda em particular. Uma crença é algo puramente individual, e vocês não podem e não devem organizá-la. Se o fizerem, ela se torna morta, cristalizada, torna-se um credo, uma seita, uma religião a ser imposta aos outros. Então, vocês veem o quanto isso deve ter abalado a tantas pessoas que estavam aguardando um grande avatar, o instrutor do mundo, o senhor Maitreya, enfim, são muitos nomes que eram dados ao instrutor do mundo que viria através do Krishnamurti, que seria um veículo, né, para esse grande ser que retornaria à Terra, de acordo com a tradição hinduísta, para fundar uma nova religião, para apontar uma nova maneira de viver, trazer novas verdades que facilitariam as pessoas a se encontrarem e a se autorrealizarem, né? E, de repente, né, ele começa a apresentar alguns sinais de inconformismo com toda uma situação que foi criada em torno da figura dele, ele como sendo o grande fundador dessa nova religião da nova era, e uma série de eventos que agora nem cabe aqui narrar, fizeram com que o Krishnamurti se sentisse muito incomodado e decidisse, finalmente, depois de muita reflexão, dissolver a Ordem da Estrela e trazer uma série de afirmações como essas que eu acabei de ler, que foram aterradoras para teosofistas, para não teosofistas, mas para todos aqueles que acreditavam que estavam encontrando um novo caminho.
que essa verdade viria através do Krishnamurti para iluminar as mentes, para fazer uma revolução na maneira das pessoas viverem e assim por diante. Então, eu queria que o Marcos também comentasse, eu sei que você estudou esse texto também, Marcos, como é que você foi impactado ao ler também esse discurso do Krishnamurti, que realmente nos traz muitas reflexões. Pois é, Edu. Esse dado histórico que você trouxe é muito significativo, né? Só para dar uma recapitulada rápida para quem não conhece bem essa história, o Krishnamurti foi encontrado ainda garoto pelo Leadbeater, né, Charles Leadbeater, que era um clarividente poderoso, que vinha procurando um garoto que faria conexão com o Senhor Maitreya, que é o Bodhisattva, aquele que a cada 2000 anos traz um ensinamento religioso novo, em termos de regeneração da humanidade. E ele encontrou uns garotos brincando na praia, lá em Adyar, e um deles ele viu a aura mais pura que ele já tinha visto em qualquer ser humano. Esse garoto era o Krishnamurti, né? Aí eles procuraram, de alguma forma, adotá-lo, num certo sentido, porque ele já não tinha mãe, tinha pai ainda, e preparar ele para ser esse instrutor do mundo, né? Esse instrutor espiritual, a nova vinda do Cristo, né? Que era assim que era apresentado. E ele, desde garoto, assumiu esse encargo, vamos dizer assim, né? Durante 17 anos, ele foi chefe da organização que foi criada em torno dele. 17 anos, você imagina, carregando essa cruz, né? E, às vezes, parecia ridículo a Libeza, que era uma oradora muito exponencial, né? Viajar pelo mundo apresentando o garoto e dizendo que o garoto era o novo Cristo. Era um negócio meio louco isso, né? O fato é que foi sendo criado toda uma fé ali em torno a tal Ordem da Estrela. Tinha mais de 40 mil membros ao redor do mundo, né? E ela recebeu donativos de propriedades caríssimas, né? Até mesmo aquele castelo de Homem na Holanda, uma outra propriedade gigantesca na Austrália, por aí vai. Só que o Krishnamurti foi amadurecendo. E, num certo momento, ele amadureceu, e ele disse, isso não é uma decisão precipitada, eu venho amadurecendo essa ideia há pelo menos 2 anos, né? Então, já que eu sou o chefe da organização, eu vou dissolvê-la. E aí vocês sigam quem vocês quiserem, né? Foi aí quando ele proferiu esse famoso discurso, em que ele falou que a verdade é uma terra sem caminhos, que nenhum líder religioso, político, sistema econômico, psicológico, nada disso poderia levar o ser humano à verdade, que só a própria pessoa, no seu trabalho mesmo de observação, etc., que poderia avançar nessa direção, né? Enfim, para mim, Edu, essa atitude dele foi a maior prova de incorruptibilidade que ele poderia dar na vida. Porque todos os gurus, esses que a gente conhece, tudo que eles querem é dinheiro e seguidores, é o que eles mais querem, propriedades, né? E ele mostrou que ele não queria nada disso, e com isso ele mostrou uma atitude incorruptível, né? Isso faz lembrar aquela passagem de Jesus, quando ele é tentado pelo diabo, que oferece para ele todos os tesouros da terra, né, se ele o seguisse, né? Então, seguir o diabo seria seguir o ego, seria seguir o sentimento de importância, regozijar-se com a riqueza material e com ter admiradores, seguidores, etc. Então, isso para mim foi a maior prova de incorruptibilidade. E quando ele fala que a verdade é uma terra sem caminhos, isso é que a gente vai ter que aprofundar hoje, Edu. Porque nós vamos ter que entender o que é a natureza da verdade, o que significa a verdade, né? Porque existe muita mistificação nesse tema.
existe muita coisa, a verdade é absoluta, a verdade é relativa, cada um tem a sua. Existe muito jogo de palavras nesse tipo de tema, né? Então, acho que a gente tem que desmistificar, simplificar, para tentar ver que a verdade depende dos nossos mecanismos de percepção, né? Porque eu até estava falando isso outro dia, num evento lá das Filipinas, online, né? A gente percebe o mundo através dos 5 sentidos. E, a partir daí, a gente forma uma ideia de como as coisas são. Mas através desses mecanismos de percepção que a natureza nos brindou. Não é assim? Então, eu estava considerando que uma pessoa que nasceu cega, que nunca viu as cores, para ela as cores não existem, ainda que uma outra veja as cores. Para uma pessoa que nasceu surda, que nunca ouviu um som, para ela os sons não existem. Então, a existência das coisas depende da nossa capacidade de percebê-las, né? E aí, talvez, a forma mais simples de se referir à verdade seria ver as coisas como elas são, ponto. Ver as coisas como elas são. Aí a gente vai ver, primeiro, que os nossos mecanismos de percepção alteram ao máximo, né? Eles distorcem as coisas. As coisas são vistas de acordo com as nossas preferências, com as nossas conveniências, com aquilo que a gente acha que é, com as ideias que já temos. Então, os mecanismos de percepção que nós temos, nos quais entra o pensamento, esse pensamento condicionado, ele já distorce a percepção, né? E depois, perceber o quê? O mundo externo, né? A gente sabe que a literatura teosófica fala que o universo é multidimensional, que existem várias dimensões acontecendo aqui agora ao mesmo tempo, uma interpenetrando a outra. Não é uma dimensão hipotética lá numa região imaginária, não. Aqui mesmo você tem o corpo físico, que é 70% de água, né? E a gente acha que a gente é o corpo físico. Mas aí você vai ali, corta o cabelo, raspa a careca, parte do seu corpo foi embora. Como é que é isso? Né? Quer dizer, você corta as unhas, parte do seu corpo foi embora. Enquanto elas estão em você, elas são você. Depois que tirou, não são mais. Então, o próprio corpo é uma coisa fluida. E se parar de respirar 10 minutos, já era, vai se decompor todo, né? Então, a gente identifica muito a realidade com o corpo e com essa vida externa. Mas aqui agora tem emoções acontecendo no plano emocional que interpreta esse aqui no mundo astral, né? Aqui agora tem pensamentos circulando no plano mental que interpenetra o emocional, que interpenetra esse físico aqui agora, não é em nenhum lugar imaginário, né? E também aqui agora existem dimensões mais sutis do que o pensamento que podem iluminar a nossa vida, mas que elas só se manifestam no presente ativo e quando há esse esvaziamento, né? Quando há o largar os saberes, largar as conclusões, largar os julgamentos, aí aqueles lampejos mais sutis do que o pensamento, muitas vezes vêm a nós sob a forma de percepção das coisas como elas são, sem adulteração, sem distorção, né? Então, existem fatos a serem percebidos no mundo físico, fatos a serem percebidos no mundo emocional, fatos a serem percebidos no mundo mental, tudo isso aqui agora, ao mesmo tempo, né? Então, existe uma verdade em cada nível, depende de onde a consciência está focada, né? E na medida que a consciência consegue olhar sem distorções, consegue olhar com isenção, consegue olhar sem julgamento, sem conclusão, sem palavras, olhar, ver, ela vai só descortinando. E esse descortinar é a experiência da verdade, que é sempre transformadora, que é sempre elevadora, que é sempre vital, vitalizadora, né? Então,
Como que pode haver um caminho para você chegar onde está, Edu? Essa é a Pois questão. é, Marcos. É, eu queria comentar uma passagem que você citou, né, de fato de ele estar dissolvendo uma organização tão grande, com milhares e milhares de pessoas em várias partes do mundo, diante de milhares, mais de 3.000 pessoas estavam presentes naquele momento, né? E foi interessante que na época teve um repórter, ele conta isso, que teve um repórter que chegou para ele e disse: Poxa, mas como é que você faz uma coisa dessa, né? Você tem milhares de seguidores e você vai dispensar toda essa quantidade de seguidores e vai ficar só. E como é que você vai viver dessa maneira, né? Como se ele tivesse assim abrindo mão de uma coisa que todo mundo quer, né? Que é ter seguidores, ter sucesso, ter visibilidade, ter, né? Ser uma pessoa que vai ser o chefe de uma religião. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, eu não estou interessado em ser nem guru, nem instrutor, nada disso. O meu interesse unicamente é tornar as pessoas incondicionalmente livres. E se houver umas 5 pessoas interessadas em investigar, em buscar a verdade com sinceridade, de forma incorruptível, então valeu a pena o meu trabalho. Então, isso é uma coisa que eu achei assim fantástica, né? De você, poxa, eu não estou preocupado com seguidores, né? É o contrário da maioria das pessoas. Eu estou preocupado em que as pessoas consigam encontrar a verdade, né? E você vê, 5 pessoas seriam suficientes para que o trabalho dele durante toda uma vida fosse valesse a pena. Então é algo que eu vejo assim como muito interessante, né? E nesse discurso ele fala uma outra coisa que eu achei muito bonita. Ele diz o seguinte: a verdade não pode ser rebaixada, mas, em vez disso, deve o indivíduo se esforçar para ascender até ela. Vocês não podem trazer o topo da montanha para o vale. Se querem atingir o cume da montanha, vocês devem atravessar o vale, escalar as escarpas sem medo dos perigos e dos precipícios. Então, olha que metáfora bonita essa, né? Que é uma coisa assim, que é prática, né? Você não pode trazer o topo da montanha para o vale, você não pode rebaixar a verdade. Nós é que temos que nos preparar, nós é que temos que nos elevar para sermos dignos de receber essa verdade, né? Aí entra o que a gente pode chamar do autoconhecimento, né? Que é uma palavra muito utilizada pelo Krishnamurti, que não é o conhecimento do eu no sentido vulgar, né? Mas é um tipo de sabedoria que nasce naturalmente, que brota, vamos dizer assim, naturalmente, na medida que nós olhamos, na medida que nós nos abrimos para algo maior do que aquela mente que imita, que classifica, que é desejosa de conseguir resultados, de, de posses, de todo tipo de visibilidade, que é corruptível. Então, você falou nessa palavra, né, Marcos, a incorruptibilidade. Isso foi uma marca tanto na vida do Krishnamurti como no discurso dele, né? Ele dizia que somente aquele que é totalmente incorruptível é que pode aspirar, encontrar essa realidade transcendente. De outra forma, a pessoa vai ficar, né, rodando em torno de ideias, de conceitos, de filosofias, e nunca uma organização criada pelo homem pode ser um instrumento que faça a pessoa chegar à verdade. Na verdade, ele diz que a organização acaba sendo uma muleta que cria uma dependência, porque a pessoa, em vez de investigar por meio próprio, por meios próprios, vai buscar na organização, nos dogmas, nos ensinamentos que são transmitidos, assim, uma segurança, uma, assim, até uma postura de conforto que não é
o que se busca nessa vida, né? Essa vida é cheia de desafios e nós temos necessidade de encará-los com a mente aberta, com o coração puro e, e passo a passo e olhando, descobrindo. E em outra parte ele fala da importância do relacionamento. É através dos relacionamentos que nós aprendemos, que nós crescemos, que nós vemos a nós mesmos. O outro é um espelho do que nós somos, né? Então, essa ideia de seguir a verdade é algo totalmente ilusório. Seguir alguma pessoa é ilusório. E o que é importante é a libertação de todos os grilhões, a libertação das ilusões, a libertação de que alguém pode conduzir alguém. E com isso, você vai se libertar daquelas prisões. Krishnamurti dizia, não adianta você decorar a prisão, pintar a prisão, que ela continua sendo prisão. Você tem que sair da prisão. E isso não é fácil, né? A vida espiritual, se é que a gente pode usar essa palavra que o Krishnamurti não usava, tem a ver com uma atitude corajosa, uma atitude de assim de arrebatamento, né? De você se jogar no sentido do desconhecido, sem medo e sem receio de perder alguma coisa. O que você pode perder são os seus condicionamentos, né? Na hora que você mergulha em algo mais profundo, você tem uma oportunidade de descobrir, de se abrir para algo que estava além daquilo que você concebia intelectualmente. E aí, Marcos? Edu, eu queria explorar um pouquinho essa coisa da natureza da verdade e tentar ver a diferença entre verdade e crença. Porque verdade é um ver agora. E na maioria das vezes a gente não vê. E aí a verdade é não vejo, não compreendo qual é o problema, né? Já a crença é alguma coisa que em algum momento, em alguma experiência, eu tive uma sacada, tive um insight, caiu uma ficha, isso é assim. E aí eu registrei na memória, isso é assim. E a partir daí isso virou uma crença, né? Estamos chegando ao final da primeira parte do nosso programa. Teremos um breve intervalo. Fique conosco. Até já. Estamos de volta refletindo sobre o tema. Haverá um caminho para a verdade? Essa é uma questão muito presente na obra do Jiddu Krishnamurti. E o grande problema humano é que as pessoas, as instituições ditas religiosas, elas tomam a crença pela verdade. A crença é um registro de memória, é uma visão passada, né? Enquanto que a verdade é um ver agora. É ver agora, seja uma coisa que está acontecendo no nível físico, seja emocional, seja mental, né? Por isso é que a verdade sempre aceita questionamento, porque ela sempre pode ser olhada novamente no agora, né? Enquanto que a crença não. A crença passou, registrou, ficou. E aí a gente começa a repetir, isso é assim, isso é assim, isso é assim, aí fica aquela disputa de autoafirmação, de eu sei, né? Então, é muito importante entender a diferença entre crença e verdade. Ainda que a gente tenha crenças. É normal que tenha crenças. Mas a gente precisa de liberdade em relação às crenças, às nossas próprias crenças, para poder continuar lapidando, né, e olhando sempre de uma forma nova. Porque a gente vai olhando, vai observando, vê coerência
em certos ensinamentos, né? Mas a gente precisa evoluir dentro da nossa própria compreensão, porque a sabedoria da natureza, a sabedoria do universo, a sabedoria atemporal, ela é infinita. Sempre vai haver níveis de compreensão mais profundos, significados mais profundos para serem extraídos da vida, das situações, das relações, né, dos desafios, das dificuldades, né? Então, assim, eu vejo que a gente precisa ter clareza que a verdade não pode ser possuída. Porque quando a gente possui a verdade, já é uma crença, não é a própria verdade. A verdade, por isso que ela coexiste com a mente aberta, porque ela sempre está pronta para olhar agora. E a vida é dinâmica, tanto no nível físico, como no nível emocional, como no nível mental, até mesmo nos níveis mais profundos, né? A vida é movimento, né? É a impermanência. Então, não adianta você pegar um insight que você teve, uma sacada que você teve, né? Isso eu não estou falando de coisas práticas, né? De coisas do mundo material que você joga com o tempo. Eu estou falando de perceber as coisas como elas são, né? Então, você, olhando sempre agora, você está vivíssimo, você está aprendendo sempre. Ao passo que aquilo que você já adotou, aquelas ideias que você já sabe, né, elas são crenças. Elas dão uma certa estabilidade na cabeça da pessoa, mas é uma estabilidade enganosa, né? Porque se houver essa liberdade em relação às próprias crenças, essas crenças vão sendo lapidadas, vão sendo refinadas, vão virando convicções de compreensões ainda mais profundas, né? Então, assim, eu vejo a importância da gente saber o que é a verdade. É olhar agora sem distorções. É possível? E quando a gente não consegue ver, a verdade é: não vejo, não entendo qual é o problema. E se eu continuo interessado, em algum momento a ficha vai cair. Em algum momento o insight vai vir. E aí aquela experiência, uau, eureka, o cara teve aquela experiência. Só que ele vai traduzir aquilo como crença, ele mata, ele sufoca e se afasta. E fica repetindo uma coisa. Por isso que o Krishnamurti fala, até radicalizando: a verdade, quando repetida, é uma mentira. Por que ela é uma mentira? Porque ela não é a verdade. Se a verdade é sempre agora, ela não é repetida. O que você acha? Isso é uma afirmação dura também, né? As pessoas acham que sabem e aí passam a repetir os seus ensinamentos como se fosse uma coisa permanente. E essa visão do Krishnamurti, a verdade como sendo algo vivo, é revolucionário, né? E aquilo que você acumulou na memória não é mais a verdade, é apenas uma interpretação, uma, uma projeção de algo que é totalmente novo, algo que está sempre se renovando e, portanto, não pode ser congelada, não pode ser colocada em palavras, não pode ser limitada na sua grandiosidade. E o Krishnamurti falava uma outra coisa também, que as pessoas dependiam na sua busca espiritual, na sua busca pela felicidade de outras pessoas. Ou seja, existia, e acho que ainda existe, essa crença que você, para seguir o caminho espiritual, você precisa de seguir alguém, você precisa de ter o apoio de entidades, de pessoas, de gurus. E ele era radical. Ele dizia: vocês devem jogar fora tudo isso e olhar para dentro de vocês. Olha que coisa assim profunda, né? Jogar tudo que você, todas as crenças, todas as expectativas em relação a pessoas e entidades, e em vez de olhar para fora, para livros, para ensinamentos exteriores, olhar para dentro e
essa atitude de olhar para dentro é que vai permitir, vamos dizer assim, uma, uma abertura para a iluminação, para a glória. E ele dizia que esse caminho da verdade é um caminho de purificação, é um caminho que deve haver uma total incorruptibilidade do ser. Só que a maioria das pessoas não estão dispostas a percorrer essa senda, né? Da purificação, da, da abertura, de você deixar de lado tudo que é irrelevante e focar naquilo que é essencial. E talvez uns poucos estejam interessados, mas a maioria de vocês, como ele dizia, não está interessada nesse caminho. E ele sempre dizia isso: o importante é nós nos tornarmos livres, e livres de tudo que amarra, de tudo que é dependência. E aí, então, nós podemos caminhar no sentido dessa incorruptibilidade do eu, no sentido do que é eterno, do que é harmonia, e é a própria vida amorosa, essa vida que é absoluta, incondicionada, que é a verdade da própria vida. Então, isso é algo assim que a gente tem que refletir muito, que o reino da felicidade não está do lado de fora, e ninguém tem a chave. Essa é uma outra afirmação dele. Não existe uma pessoa que tenha a chave do reino da felicidade. Essa chave está dentro de nós. E só através da purificação e dessa postura de incorruptibilidade é que nós podemos nos dirigir no sentido do reino da felicidade e da eternidade. Não é isso, Marcos? É isso. Edu, você falou uma coisa aí que eu fiquei refletindo também. Quando fala assim, joga fora suas crenças, né? Vamos supor que a gente fizesse isso. Eu não acredito em nada. Nada existe. A vida acaba que nem uma vela que acabou, apagou, acabou, nada existe. Tudo é um acaso, hipoteticamente. Isso não é uma crença? Isso não seria uma crença? Seria uma crença. Pois é, então o que eu digo? Mas quando ele fala em acabar com a crença, não é você não ter capacidade de perceber uma realidade maior. Porque se você quer acabar com a crença, é ser descrente de tudo, que a vida não tem sentido, Você criou aí outra a vida crença. passa a não ter sentido mesmo. Aí a vida é um desperdício. Mas E você acho que criou outra certamente não é isso crença. que ele quis dizer, né? Pois é. Você vê que o Krishnamurti ele não fala, em geral, de coisas ocultas, né? Ele fala de realidades que qualquer um pode ver, né? Realidades palpáveis que estão dentro de cada um de nós. Mas eu acho que a questão da crença, quando você tem uma informação de alguma coisa oculta que você não tem como ver por você mesmo, né? O certo é você nem acreditar nem desacreditar. Porque se você já fala assim, eu não acredito, você já criou uma crença, né? E se você falar, eu acredito de uma coisa que você não sabe, não viu, não percebeu por si mesmo, né? Você está só absorvendo, se ajustando a um padrão que não tem nada a ver com a verdade, né? A verdade ela não é um padrão mental, não é assim? Então, eu vejo essa necessidade do esvaziamento para ver liberdade na mente, né? Aquela coisa que a gente sempre repete do Sócrates: tudo que sei é que nada sei. Aí a mente está vazia, mas está ágil, está viva, está penetrante, está assim com capacidade de profundidade, né? Mas se a gente disser que a gente não tem crenças, talvez nós não estejamos sendo 100% honestos, né? Porque algum nível de crença a gente estabelece, ainda que seja um nível muito elevado, né? Assim, então, Será? Hã? Eu tenho dúvidas sobre isso. É uma questão até para a gente depois abrir no debate. É uma questão de, assim, Sim, profunda essa. sim, Será que nós temos sim. alguma... Será que é possível viver sem crença nenhuma?
ou sempre vai haver alguma crença no fundo? Pois é, pois é. Depende, o problema não é a crença, é a crença estagnada, entendeu? Porque, repara, tem várias passagens do Krishnamurti que você pode ver que ele tinha algumas convicções muito definidas. Aí você vai chamar isso é crença, isso é convicção, entendeu? Depende Sim, do pois é. sentido que você dá à palavra, né? Por As exemplo, palavras nunca são a coisa, né? A gente tem que entender, tentar entender qual é o contexto que ele está falando. não, e você vai ver que existia um Krishnamurti exotérico para o público em geral, e existia um Krishnamurti esotérico, que para um público menor ele falava coisas que ele não falava para o público maior, entendeu? Alguns exemplos. Ele estava com poucas pessoas, né, pediu um silêncio, por favor, faça um silêncio. Aí todo mundo ficou um tempinho em silêncio, falou, o Buda esteve entre nós. E olha, vocês falam, cara, como? Né? Ou até mesmo, por exemplo, o fato dele sair da Índia já doente, sabendo que ia morrer na Califórnia. Por que ele foi para a Califórnia? Né? Quer dizer, tem vários que têm essa convicção da futura raça, que vai acontecer lá, pá, e vão morrer na Califórnia. Sabe lá se isso era uma crença ou não, entendeu? Então, assim, existem certas convicções que a gente pode relacionar com crenças, mas que às vezes elas são tão aprimoradas, elas são fruto de tanta reflexão, de tanta observação, e de encontrar tanta coerência em determinadas informações, por exemplo, que formam uma visão. Mas o que não pode haver é uma estagnação em cima de uma visão. Pelo contrário, essa visão tem que estar sempre pronta para ser novamente colocada em xeque. Mas esse exemplo que você deu, dele voltar para a Califórnia, lá para Ohio, não necessariamente uma crença. Talvez ele Não, não estivesse estou dizendo que seguindo é. uma luz interior. Ele estivesse apenas fazendo aquilo que tinha que ser feito, aquela noção de que você não escolhe, você apenas faz o que tem que ser feito. E ele tinha que estar na Califórnia nesse momento e foi para lá que ele se dirigiu. Mas isso não quer dizer que seja uma crença, pode ser apenas que seguiu o seu coração, seguiu a orientação que veio de dentro. Então, é muito difícil a gente classificar as atitudes dos outros para dizer se foi crença ou não foi. A gente não sabe, né? Tem razão, e nem ele sabia. Quer ver um outro exemplo? Você sabe que 17 de fevereiro é o dia de Adiar, que é um dia muito teosófico dentro do calendário teosófico. É o dia da morte do Olcott, é o dia do nascimento do Leadbeater, né? E aí você vê lá na biografia da Mary Lutjes que ele já estava para lá de Bagdá, quase morrendo, e não morria, não morria, não morria, não morria, né? E ele chega a dizer: não sei por que estão me mantendo vivo, não sei por que estão me mantendo vivo. Aí, quando passou de 10 minutos da meia-noite do dia 17, pum, ele morre. Né? Quer dizer, alguma coisa quis que uma data tivesse ligada ali com aquela outra data. Alguma coisa quis. Né? Ele próprio diz: não sei por que estão me mantendo vivo. Enfim, ele falava coisas para esse público mais restrito que fogem ao que ele falava para o público nas palestras. Então, o Krishnamurti era um ocultista. Ele até colocou, tem aquela passagem dele conversando com a Radha, perguntando se ela acredita nos mestres. Não com o nome tal, mas como uma presença. Aí ela responde, ele, all right, está certo. Entendeu? Quer dizer, são aquela, não vou dizer que é crença, é um saber mais interno, é um saber mais profundo. Né? Provavelmente, se ele falou uma presença, ele já deve ter sentido essa presença muitas vezes. Né? Enfim, mas eu insisto que não adianta a gente falar, pelo menos na minha humilde compreensão, que não tem crença nenhuma. Algum nível de crença a gente tem.
Não sei ele, mas nós. Né? Pelo menos eu. Agora, ter liberdade em relação às minhas crenças, está sempre disposto a colocá-las em xeque para que elas possam ser aprimoradas, refinadas ou até abandonadas. Né? Isso sim traz o processo de crescimento, o despertar da consciência. Agora, dizer que não tem crença, eu acho que pode ser uma ilusão. Você vê, por exemplo, uma coisa que é quase uma crença para a maioria dos teosofistas, é a reencarnação. Né? Se alguém chega para um teosofista e dizer, será que existe reencarnação? A pessoa vai querer convencê-lo que existe a reencarnação, né? A outra pessoa. Os Então, indianos assim, também, né? pois é. Então, os espíritas também. Então, nós temos assim que olhar. E depois que eu comecei a estudar Krishnamurti, eu passei a olhar para as minhas atitudes, para os meus pensamentos, e comecei a detectar algumas coisas que eu estava usando como se fosse uma verdade, uma crença, quando, na verdade, eu não sabia. Algo que eu tinha lido, alguém tinha dito, ou estava num livro que eu considerava de uma pessoa, né, o Blavatsky, o Leadbeater, o Anne Besant. Então, você passar a ter aquela atitude, como você falou, de não saber, mas também não descartar ao mesmo tempo, é algo que exige uma disposição de não se sentir seguro, porque a crença dá segurança. Isso que eu acho que a gente, às vezes, tem que entender. A crença, você ter uma religião, ter uma crença, ou até mesmo acreditar em dogmas, dá uma segurança, porque você sabe, ó, se eu seguir esse caminho, eu vou para o céu. Se eu seguir esse caminho, eu não vou dar cabeçada por aí. Então, é cômodo, né? E o Krishnamurti ele tenta tirar as pessoas dessa zona de conforto, para dizer, não, você não sabe, na verdade. E você tem que descobrir, não baseado no que os outros disseram, mas olhando para dentro. Isso é Edu, algo que é muito revolucionário. olha só. Ah, considera, por exemplo, a reencarnação. Você pode considerar que ela pode existir e não existir ao mesmo tempo? Pode. Por quê? Se você olhar por uma ótica pessoal, que é o que todo mundo olha, eu vou reencarnar. Não, ele está enganado. Porque esse eu, essa personalidade, esse corpo, emoção e pensamento, tudo isso aí, ó, ou seja, se existe alguma coisa além do pessoal, um substrato que não tem nome, que não tem forma, que não é o eu, quem sabe talvez. Por isso é que quando perguntaram para o Krishnamurti para ele dizer sim ou não se existia a reencarnação, ele falou assim: para mim é um fato, mas não é a verdade. Como? Como? Eu estava Ou lá quando seja, ele falou isso. você estava lá? Eu ouvi ele falar isso, estava. Pois é, pois é. Então, como que você entende isso? Olha, fato é fato. Então, dentro do raciocínio que eu estava fazendo, se existe esse substrato que está além do corpo, além da emoção, além do pensamento, que não é você, e esse substrato vai criar um novo personagem para continuar vivenciando, vamos dizer assim. Então, seria um fato. Né? Mas por que não é a verdade? Porque você que tem que ver por você, não é porque eu estou dizendo. Então, ao mesmo tempo ele está dizendo que existe, porque é um fato, para mim, para ele é um fato, né? Ao mesmo tempo ele está dizendo, se você não descobrir isso por você mesmo, não é a verdade. Não é porque eu estou dizendo que é a verdade. Né? Então é incrível isso, né? Como que uma coisa pode ser um fato e não ser a verdade. Mas a verdade ninguém pode te dar. Porque se você absorver o que alguém falou e ficar repetindo depois, não ser fruto da sua compreensão, da sua descoberta, da sua visão mais clara, não será a verdade. E sempre vai haver níveis mais profundos de percepção e de compreensão das coisas como elas são.
porque os níveis de subjetividade que interpenetram esse mundo são muitos, né? E cada um mais sutil do que o outro. Então, Pois é. assim, E na hora que você estabelece, dizendo é verdade, você matou. para a investigação. E aí você começa a enquadrar, no caso, a reencarnação, por exemplo, né? Começa a emoldurar a reencarnação baseado no que um falou, no que o outro falou. Aí passa a ser uma crença de fato, porque você cria toda uma estrutura para explicar como é que acontece, como é que é a vida após a morte. E aí entra muita imaginação, e não é uma experiência individual, não é uma experiência própria, é o que o outro falou. Então, o que o outro falou pode ser muito legal, verdadeiro para o outro, mas não para você, né? Então, eu acho que isso que é importante, se descobrir, estar aberto para esse olhar atento que vai te mostrar algo que não era o que você acreditava antes. E sempre no presente ativo, né? Sempre no agora. Não existe verdade fora do agora. O assunto está bem interessante, mas nós chegamos ao final do nosso programa. Estejam com a gente nos próximos programas. Vocês poderão encontrá-los no YouTube, tanto no canal da TV Super, da União Planetária, como da Sociedade Teosófica do Brasil. Um abraço, até o próximo programa.